já é influência do ensino médio. Estamos de volta com Hora da Coruja. E a gente esqueceu de falar que a gente está com um cenário novo aqui hoje. Ficou bom essa reforma, né? Tiraram aquela graminha que tinha. É porque assim, o Fernando trabalhava aqui, foi embora, ele cuidava da nossa grama aí. Aí como agora ele foi embora, a gente teve que tirar a grama porque estava morrendo já, né? A graminha daqui ficou mais arejado. Ficou. E a gente ganhou canequinha do Rafael Sanzio lá do Rio Grande do Sul, ó. Vamos Eu tenho estrear duas. a nossa caneca. O convidado especial, ele tem duas. Então o convidado tem que tomar em dobro também aqui porque hoje tem um ano. Saiba o telespectador que isso aqui é água. Mas na outra só que vai ter. É água que passarinho não bebe, só para deixar mais claro, né? Vamos abrir? Vai! Beleza. Mas que beleza! Por favor, convidado. Um ano Um ano do nosso programa. de Hora da Coruja. E veja só, né? Tinha que ser o Adriano para fazer um ano de Hora da Coruja. Muito obrigado pelo convite. Justamente no ano que o Adriano assume um cargo na diretoria da Ampof. Após quase 50 e poucos anos na oposição às várias diretorias que existiam. Uma hora a gente tem que assumir alguma coisa, né? Pode colocar ela para mim, por favor. Eu vou pedir agora para o Omar colocar o vídeo do Vitor. O Vitor fez uma pergunta, tá? Por vídeo. E então, lembrando, você pode mandar suas perguntas aqui pelo nosso chat e pode também sempre enviar perguntas pra gente por vídeo, colocando no YouTube, avisando a gente que mandou uma perguntinha que a gente coloca na hora da coruja, tá bom? Pode colocar, Fernando, por favor. Bom, a pergunta que eu tenho é como uma preocupação minha como aluno de filosofia agora, que pretende fazer carreira acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, em dois quesitos principais. Um é em relação ao critério que é utilizado para se julgar uma tese de mestrado e doutorado, e o segundo é quanto à sustentação oral dessa tese, né? Bom, o primeiro é o seguinte: quando eu estava fazendo PIBIC ainda com direito sobre Hort, eu me deparei com várias pesquisas sobre o Hort, ou tangenciando ou pegando diretamente, e várias pesquisas com um caráter argumentativo empobrecido, como se fosse um Bertrand Russell menos sofisticado. As mesmas críticas que o Russell fazia no começo do século XX ao pragmatismo eram repetidas e feitas em teses de doutorado, enquanto eu, na insignificância da minha monografia de PIBIC, estava procurando livros mais sofisticados e tal. Então isso era uma coisa que me incomodava. Eu queria saber como é que é utilizado esse critério para julgar uma tese de doutorado. A segunda é quanto à leitura de textos filosóficos em congresso. Acho que isso foi uma coisa que me pegou de surpresa, no sentido péssimo da coisa, porque quando eu ia a congressos de filosofia esperando ouvir teses, defesas e sei lá, me sentir numa ágora, numa discussão, assim, eu encontrei justamente o contrário. Eu ia para lá para assistir pessoas lendo papéis. E assim, eu me sentia muito incomodado, porque se fosse para ler papel, desculpa, de novo na minha insignificância de graduando, que enviasse um papel por e-mail, que eu lia e teria muito mais proveito. Eu queria saber, enquanto esses dois quesitos, a capacidade, os critérios para se julgar uma tese de doutorado e mestrado, e se isso é um costume na filosofia, e ou se eu estou falando besteira, assim. Bom, espero que eu não tenha parecido arrogante. Às vezes eu pareço muito arrogante. E eu queria que vocês comentassem isso. E muito obrigado de novo, Franciele Chiesa e Paulo Ghiraldelli. E longa vida à filosofia no Brasil, longa vida à Hora da Coruja e longa vida ao excelente trabalho que vocês vêm fazendo. Muito bacana, né? O Vitor é de Manaus. Uma vez ele fez uma participação aqui, já faz quase um ano isso, né? Mas aí foi de Barcelona que ele estava, né? Foi. Agora ele já está na casa dele lá. E agora ele vai entrar em filosofia também. Abandonou direito, abandonou tudo e resolveu fazer filosofia. Foi um conquistado pelo Hora da Coruja. Pelo Hora da Coruja. Largou tudo, vai... Quando ele veio, ele não era da filosofia. E é engraçado esse espanto que ele tem, principalmente dos congressos com a leitura de paper, que foi a primeira coisa que eu me espantei quando eu entrei no curso de filosofia. Eu jamais imaginava que filosofia, em um congresso de filosofia, a gente iria ficar ouvindo pessoas lendo um paper. Porque às vezes, uma vez eu fui num congresso sobre Kant, e o paper que
professor leu sobre Kant era mais chato, mais difícil do que o próprio Kant. Entendeu? Eu falei, poxa, por que eu não li em casa o Kant se fosse para isso? Quer dizer, não tem uma abertura para discussão, ou então faz uma coisa muito falsa, uma discussão muito falsa, muito... Não sei. Por que acontece isso com a filosofia? Tem a ver com as nossas tradições. Então, há também o que a gente pode chamar de uma inércia cultural. Há certas coisas que nascem, elas têm o seu tempo e pode ser que elas continuem quando faz menos sentido que elas funcionem assim. Então, é óbvio que quando você apresenta um texto escrito, o rigor dessa apresentação é muito grande, porque você teve tempo de preparar algo e você reviu, e você costurou, você fez, burilou esse texto o melhor que você podia para apresentá-lo. Então, em que modelo nós estamos? Nós estamos no modelo, então, em que um professor que dedicou muito tempo a investigar uma questão, e sobretudo isso tem a ver com erudição, com muita erudição, ele apresenta da maneira mais rigorosa possível. Então, desculpe te cortar, mas assim, eu acho que é uma forma errada. Quando eu vejo profissionais de outras áreas, quando eles se debruçam muito tempo sobre um tema, são bons pesquisadores, trabalham muito naquele assunto, são muito eruditos naquilo, aí sim que eles têm muita capacidade para chegar e fazer uma exposição, às vezes, mais clara, sem perder o rigor. Às vezes na filosofia se confunde um pouco essa questão de não quero perder o rigor, então eu faço esse tipo de trabalho. Não necessariamente uma exposição clara sobre um assunto qual você domina muito vai fazer com que você perca o rigor daquilo. Falta um debate um pouco mais, acho que pragmático. Mas eu acho que é mais complicado do que isso. Então, pense nesse modelo. Quando você apresenta algo assim, quer dizer, rigorosamente construído, num texto, cuidadosamente escrito, você apresenta para uma audiência, você não está esperando da audiência uma contribuição, no sentido forte do termo, para que você avance nos seus estudos. Você apresenta a ela o resultado do seu trabalho. Então, um texto apresentado assim, ele não é propriamente um trabalho em progresso, né? Ele é a apresentação de um resultado que tem a característica de ser um resultado que não precisa ser muito retocado. E nesse tipo de trabalho filosófico, participando dessa tradição, ele tem a ver com... tem um elemento ensaístico, quer dizer, é a minha concepção, é a minha leitura, e eu estou fazendo... E geralmente ele é um comentário. Ele é um comentário de obras. Então, nesse tipo tudo faz mais sentido. Quando a gente olha fora deste cenário que eu estou montando, parece completamente anacrônico. Se você põe nesse cenário, faz mais sentido. Agora, não estou dizendo que este é o único cenário possível. Então, quando você tem um cenário diferente, um cenário em que você faz uma apresentação, porque o trabalho é um trabalho em progresso, e, na verdade, você está preocupado mais com um tema do que a exposição de um conjunto de teorias ou de sistemas que já estão prontos, quer dizer, um trabalho mais exegético. Você sai da chave do trabalho exegético para a chave do trabalho temático. Bom, aí você está interessada propriamente na contribuição que o público tem a dar com um ou dois pontos que você levanta na sua exposição, porque você está fazendo um laboratório. Você apresenta um texto para que você seja criticado e possa melhorar, percebe? É uma outra dinâmica, porque está pensando num outro tipo de trabalho. Só que... Não estou julgando ainda, estou fazendo isso, mas se explica claramente por que existe. Só que o problema me parece ser que o contexto 1 e o contexto 2, na filosofia, o contexto 1 se tornou padrão de tudo. Se tornou padrão de qualidade. Então, por exemplo, o aluno de graduação, que poderia estar apresentando, ou aluno de... enfim, ou qualquer pessoa, né, que poderia estar apresentando alguma coisa no contexto 2, apresenta sempre no contexto 1. E aí fica uma coisa artificial. Por exemplo, eu tenho um paper que não é um comentário, ele é um copião do texto.
né? Só que aí eu apresento como se ele fosse o resultado de anos de trabalho. Porque o contexto 1 dominou o contexto 2. E justamente, né? É isso que me parece. E justamente quando a gente espera que a filosofia seja o debate, a troca de ideias, o debate. A filosofia pode ser muitas coisas, mas imagine um historiador que chegue e apresente um segmento da história. E aí ele faz uma digressão sobre o segmento da história. O público não vai intervir dizendo o seguinte, não, nós podemos corrigir isso, nós podemos corrigir. O público pergunta para saber mais detalhes daquele contexto da história. Porque, na verdade, ele é o portador da narrativa daquele pedaço da história, percebe? Mas assim, isso, perfeito, na história cabe perfeitamente isso, que eu acho que assim, na filosofia isso caberia apenas em pequenos não, e outra coisa também, né, que a gente deveria pensar. Dentro do clima acadêmico, esse contexto 1, ele se torna praticamente quase que uma falsa justificativa, né? Porque, veja, eu monto um evento, por exemplo, Ampof, eu monto um evento de 2 em 2 anos. Para que eu tenha um paper que mereça ser lido de 2 em 2 anos, é complicado, né? É complicado, porque você vai apresentar um paper para ler, teria que ter uma originalidade, não é? Teria que ter uma originalidade, porque aí justificaria esse tipo de rigor. Não, não, o que justifica esse tipo de rigor não é só... Porque a originalidade não é... Se a originalidade fosse o essencial, você precisaria da intervenção do público, porque aquilo que você está apresentando de maneira original, ele precisa ser confrontado com opiniões diversas. Então, nesse contexto 1, a originalidade não é a coisa mais relevante, o rigor é o mais importante. Então, mas se o domínio, é como o historiador dizendo... Mas veja só, esse tipo de atitude, Adriano, é pré-Gutenberg, é pré-imprensa. Eu mando o livro, eu mando o texto por e-mail. O Vitor, que fez a pergunta para a gente por vídeo, ele acabou de complementar. Então, para que apresentar de forma oral se não se preocupa com o público? Então, por que apresentar isso num congresso? Por que não publicar esse texto científico em alguma revista? Então, vamos à segunda parte. Porque essa é uma explicação, Vitor, para ele entender. Porque eles perguntam... Uma parte da pergunta por que é assim? Eu tenho uma outra hipótese. Eu tenho uma hipótese para isso. Eu tenho uma hipótese que tem a ver com a ideia de inércia. Que é o seguinte, nós e isso não é uma prerrogativa nossa, é também dos estrangeiros, por outras razões, nós líamos, eu ainda sou da geração que não tinha a tradução. Então, muitos dos nossos professores, né, a aula deles era nos ensinar a ler no latim, no grego, ou mesmo na língua viva. Né? Eu me lembro que eu fui aluno aqui do Rubens Torres, né? E o Rubens Torres, mesmo as pessoas que sabiam alemão, iam na aula dele, porque ele tinha uma técnica especial de ler o alemão, o texto filosófico em alemão. Né? Então, essa prática se justificava por conta da especificidade da leitura do texto. Mas à medida que você teve os tradutores profissionais, isso ficou como inércia quase. Tanto é inércia que muitas vezes você vai numa aula onde não deveria haver a leitura, porque na verdade trata-se de uma exposição didática, né, de alguma coisa que teria que ser didática, porque você vai amarrar várias coisas, né, e aí tem a leitura. Pode dizer, então é importante a gente levar em conta a hipótese da inércia cultural, porque a explicação, uma parte da explicação, nós vamos para a segunda parte e vamos avançar. Mas por que é assim? Dá a impressão para um jovem que chega e vê esse mundo e diz, está tudo errado. O que nós estamos dizendo é o seguinte, não, há boas razões, essas pessoas estavam fazendo o melhor que elas podiam e fizeram coisas muito boas, então isso não são só os brasileiros, não. Há toda uma tradição mundial em filosofia que faz isso e que apresentava as coisas desse modo e que as aulas eram assim. Você tem que imaginar um mundo europeia continental e um mundo que não tinha os meios de comunicação que nós temos, não tinha os meios de difusão, não tinha nada disso. Então é perfeito que você está apontando. Quando uma parte importante do trabalho
de implantação da filosofia no país era ensinar as pessoas a ler os textos de filosofia. Portanto, muito do trabalho apresentado em congressos era, digamos, uma resenha, né, daquilo que um grande filósofo ou um sistema filosófico está pensando e apresentado da maneira mais rigorosa possível, e isso foi se tornando como padrão. É fácil imaginar que isso aconteceu. Isso a coisa continuou como nessa. Obviamente, como isso foi muito bem sucedido, porque os professores que fizeram isso tinham uma formação de excelência, então isso se destaca na cultura. E ela tende a se estabelecer como padrão. Vamos citar a Anpoff. Então, se você pega um retrato da Anpoff, do encontro da Anpoff, que é o encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, para aqueles que não são da área, que tem mais de 30 anos. Você pega há 15, 20 anos atrás, não havia nenhuma apresentação. Eu desafio a achar uma única apresentação que não fosse a apresentação de leitura de texto. Você pega o último encontro... Mas também, Adriano, nessa época, não havia nenhum professor na sala de aula que não escrevesse o texto. A sebenta. A sebenta. Eu sou. As aulas eram... Você fala, Paulo, por que você publica muito? Eu publico muito porque eu escrevo as minhas aulas. Não é porque elas são... porque eu tenho... Não, é porque, na verdade, eu escrevo. Por conta dessa tradição, de ter que escrever a aula. E o que é escrito permanece, né? E aquilo... Então, faz sentido. Se você olha o último encontro da Anpoff, você vai ver que há vários eventos, que são os grupos de trabalho, e nessas reuniões de grupos de trabalho, muitas pessoas já não leem. Então, não é verdade mais... Agora, vamos para a segunda parte. Então, uma explicação que a pessoa não achar que mundo é esse, né? Eu acordei aqui, estou no século passado, mas as coisas mudam muito rápido. Então, agora a segunda parte. Paulatinamente, e eu sou de uma geração que acompanhou isso. Eu li texto e já há 5 anos, não mais do que 5 anos, mas literalmente, não mais do que 5 anos, eu parei de ler texto. E, de fato, nunca mais fiz uma apresentação que fosse uma leitura de texto. Mas, para que isso faça sentido, o trabalho filosófico tem que mudar de direção. Aquilo que você quer alcançar com essa exposição é diferente, porque, obviamente, você fazendo a exposição oral, você perde o rigor daquela exposição que se fazia antes. Só que aquela exposição, ela vem para a apresentação como alguma coisa que está terminada, porque ela é resultado de um processo. Nessa outra perspectiva, ela é parte do processo de redação, ela é parte do processo que refina o seu pensamento para que daí surja uma produção escrita que vai ser publicada num periódico. Você precisa dessa interlocução. Agora, para que uma coisa passe de um ponto a outro, muita coisa precisa mudar no meio. Não sei se estou me fazendo entender. Não, eu estou entendendo perfeitamente. Há uma tradição diferente de como é. E aí você começa a poder discutir. É importante discutir ideias, você está focado no tema, né? E você, então, testa isso, e você quer uma audiência que seja participativa e que seja ativa. Isso está com contradição, isso está errado, isso não está funcionando. Para a gente dar como um exemplo, aproveito para convidar o pessoal que vai participar da Anpoff para vir para o nosso grupo, o nosso GT, pois nosso GT é o GT de Pragmatismo, liderado pela Suzana de Castro, que é professora na UFRJ, e que é exatamente assim nosso grupo. É para se encantar por filosofia e se apaixonar por filosofia. Apesar de eu ser uma persona não grata para as diretorias da Anpoff, eu vou todo ano. Encher o saco. Vou, exatamente. Pronto, que ela é pluralista. Dar uma reviravolta. Não, eu vou para encher o saco mesmo, porque mesmo no meu GT, de vez em quando, aparece um cara que quer ler, né? E a gente não deixa, a gente proíbe. Rasga o papel, a gente joga, toma o papel dele, esconde o papel dele. Porque nós somos intolerantes. Nós somos intolerantes. Por que nós somos intolerantes? Porque é o seguinte, porque eu ainda discordo um pouquinho de você. Eu acho que o cara que amadureceu, que trabalhou, ele na hora que ele vai expor, o texto vai embora. Eu também acho. Quando ele precisa do texto é porque ele ainda não devia apresentar. Ainda tá essa é a minha dúvida. Ele não deveria apresentar se ele precisa do texto. Quando você vê no centro da tradição, que
pertence a esse, vamos usar a sua classificação que foi boa, a esse segundo cenário. Então você vê o seguinte, as pessoas que sobretudo marca muito o universo anglo-saxão de produção filosófica. E que isso se tornou, em vários aspectos, dominante. Mas não era assim. Então, quando você olha essa tradição, você vê, então, que as pessoas vão a congresso, apresentam aqueles textos, daí a algum tempo aparece um livro, e essa pessoa depois vai adiante. Ela faz outra, ela se dedica a um outro tema, Isso faz sentido, então, num processo em que você tem um tema, você tem uma ideia, você está juntando coisas e precisa dessa discussão, e várias pessoas leem, várias pessoas criticam, e aí tem um resultado. Uhum. Bom, agora você não vai apresentar esse resultado de novo. Você precisa o público está esperando, esse resultado está num livro. Agora todo mundo pode ler esse resultado, que eu levei 5 anos, 6 anos, 8 anos, sei lá, pode levar 20 anos. Agora você faz uma outra coisa. Você percebe a dinâmica? A outra dinâmica é você pode escrever toda uma vida sobre o mesmo tema, né? E fazendo essa leitura rigorosa, criteriosa de um autor. Isso também faz parte, isso existe também. Isso é a tradição francesa. Não, mas não era esse o ponto. Não, mas eu acho que... Mas aí, nesta tradição, talvez a leitura... Nesse sentido, ele não está procurando, só num ambiente muito pequeno dos especialistas, eles vão discutir um pouco mais facilmente. Talvez. No grande público, ele apresenta como um resultado que é um resultado definitivo. Talvez, Adriano, eu me faça entender se eu lembrar a história do que está lá no Farmácia de Platão, né, do Derrida, né, que ele retoma o mito da criação da escrita. Né, que o cara chega para o faraó e fala assim, olha, criei algo fantástico, que é a escrita. Né? Aí o faraó fala para ele assim, você criou algo muito ruim, né? Porque você criou uma coisa que vai fazer com que a gente não tenha mais essa dinâmica que nós temos de saber o que estamos falando. Você veja que o Sócrates, ele passa um tempão falando, quando ele chega lá no final, ele é capaz de retomar o argumento, fala, bom, então vamos retomar o argumento que nós invocamos lá atrás, né? Quer dizer, essa cultura oral, ela criava a possibilidade do diálogo ser rigoroso e, ao mesmo tempo, dinâmico. Eu não tenho dúvida. Né? E nós agora estamos confundindo o sujeito que escreve com o rigor, quando, na verdade, o sujeito que escreve, ele faz um pouco aquilo que o aluno faz com o Xerox. O aluno fala assim, ó, já estou com o Xerox em casa, então não preciso nem ler, porque já está em casa o Xerox. Né? E é um pouco isso que está acontecendo nos encontros. Por quê? Porque aí junta duas coisas, Adriano. Junta a pressa dos organismos de fomento, né, de pressionar as pessoas para produzirem, mais a ideia de que se você tem um texto, você já tem o elemento para entregar para os organismos de fomento. Só que você não está com esse texto amadurecido. E por isso você vai ler. Porque se ele tivesse amadurecido, você não leria. Você seria capaz de expô-lo como a filosofia sempre fez. Quando você está com aquilo interiorizado, quando aquilo é seu, quando aquela filosofia, você fazia o que o Durkheim falou, você pensar com a cabeça do outro. Né? Em compreender um sistema é começar a pensar como aquele cara pensa. Pô, aí você não precisa mais do texto, porque aí é a tua vida. Eu não concordo, Paulo. Eu acho que O texto me parece ser cada vez mais. Poderia ser dessa maneira que você está falando, e foi isso, eu acredito. Mas isso junto com os mecanismos de pressão para as pessoas publicarem e apresentarem de 2 em 2 anos, tem se transformado exatamente no contrário. Não, os desdobramentos, os resultados... Tanto é que quando você faz uma pergunta para a pessoa, ela fala, não, eu ainda não investiguei. Parece que ela não está madura com aquilo. Parece que aquilo não é um serviço de anos, não. Parece que aquilo é um serviço de meses para apresentar na ANPOF. Mas eu acho que isso tem mais a ver com isso que não é característico só da filosofia, que é uma dimensão, no meu modo de ver, é excessiva, né? Que é o domínio do caráter histórico sobre
a produção em ciências humanas. No sentido, eu disse, quando o historiador relata um segmento da história, quanto mais detalhado for esse relato, quanto melhor será. E o público não pode dizer, não, olha, o senhor falou alguma coisa errada, porque daqui... A não ser que seja um público extremamente... seleto, especialista, porque ele também conhece tanto. Então, o diálogo é completamente diferente, percebe isso? Isso nas ciências humanas se tornou muito mais um padrão. Então, ela é mais descritiva. Quando ela faz esse papel, ela deixa de fazer um outro papel importante, quando a gente compara agora com como as ciências funcionam. Então, vão a congressos de cientistas. Se eles, o problema não é ler ou não ler o texto. É isso que eu quero descaracterizar um pouquinho. Não é ler ou não ler o texto. Como você coloca, parece o seguinte, o cara não leu, ele não domina ainda o suficiente para fazer a apresentação. Mas se ele dominar o suficiente e fizer uma apresentação que tem o caráter de apresentação de um texto finalizado, que não é um diálogo, o efeito é o mesmo. O que eu estou dizendo o cenário 1 é um cenário em que ele não está pensado para o diálogo. Não estou colocando um elemento negativo aí, mas o modo como ele é feito é para isso, não é para o diálogo. O cenário 2 é o cenário do diálogo. Então, mas o cenário 1, dentro de uma situação de diálogo, ou seja, todo mundo num lugar, no hotel, para dialogar, é estranho. É estranho. Eu preciso fazer um corte, desculpa, um segundo, eu preciso fazer um intervalinho rapidinho e já volta.